O cara que matou a esposa na vida anterior reencarna quase 20 anos depois com deficiências no seu corpo. Estou falando sobre o caso Vigeratili. Deixa eu olhar ali que o nome é complicado. Vigeratili. Você acreditaria nessa história? Que provas e evidências podem levar a gente a ter essa conclusão? Olha, acompanha esse caso, eu vou contar para você ele direitinho e vou fazer juntamente com essa história uma análise terapêutica e uma análise espiritual, de acordo com a visão espírita também disso tudo, tá certo? Esse caso consta no livro do Ian Stevenson, 20 casos de reencarnação. E eu vou pegar aqui a minha lupa para fazer as leiturinhas aqui, olha só. Vigeratili nasceu no Ceilão, dia 17 de janeiro de 1947, filho de Tileratne Rami. Então, ele nasceu e os pais notavam uma deformidade no lado direito do peito e do braço. E naquela cultura lá do Ceilão, eles já entendiam aquilo sendo um karma. Depois a gente vai entender essa parte de karma aí, tá? E ele conta que o pai do Vigeratili, ele achou essa criança muito parecida. Ele tinha filhos com a pele mais clara, esse tinha a pele mais escura, algumas características, né? Traços faciais. E o pai do Vigeratili, ele falava assim, meu irmão voltou. Então, ou seja, o Vigeratili foi o irmão do pai dele. Voltou agora como filho, né? Eram irmãos, um deles desencarna, o outro cresce, e aí ele volta como filho. Vamos entender aí direitinho, tá bom? Ele falou, meu irmão voltou, mas ninguém deu muita bola para isso não. Aí o que acontece? Quando o Vigeratili tinha entre 2 anos e 2 anos e meio, você imagina uma criança de 2 anos andando pela casa e falando assim, ó, falando sozinho. E aí ele falava, olha, a criança de 2 anos, eu tenho o braço deformado porque eu matei a minha esposa na vida anterior. E essa criança de 2 anos falando, eu tenho o braço deformado porque eu matei a minha esposa na vida anterior. Tenho o braço deformado porque eu matei a esposa na vida anterior. Até que ponto será que isso é uma lembrança? Até que ponto será que é uma mediunidade com espíritos ali explicando para ele? Vou deixar aqui a seu critério, tá? Vai colocando nos comentários. Esse vídeo, ele cabe muito comentário aí, de você escrevendo e passando aí a tua visão. Ele continua falando assim, né? Então, ele menciona detalhes relacionados ao crime, que a própria mãe do Vigeratili não fazia a menor ideia disso. Ela perguntou ao marido a respeito das afirmações do menino e ele confirmou com exatidão tudo aquilo que ele estava dizendo. Por quê? O seu irmão mais novo, Ratran Rami, ele tinha sido executado em 1928 pelo assassinato da esposa. Olha que interessante. A mãe nem sabia. O pai tinha sido, né, o irmão mais velho na vida passada do Vigeratili. Ele reencarna com 2 anos, fica se lembrando disso tudo. A mãe fala, que assassinato? E aí ele fala que cometeu assassinato. E a mãe vai perguntar para o marido. E aí ele fala, não, realmente eu tive um irmão que aconteceu isso. E cometeu um assassinato, sim, ele matou a esposa. Como que a criança de 2 anos vai ter essa lembrança, né? Vamos continuar aqui. Então, ela fala que ele se lembra das coisas de parte e ia falando, cada vez mais dando detalhes da situação. Até que aos 5 anos de idade, essas afirmações estavam muito bem detalhadas, muito bem esclarecidas ali, de uma briga, um atrito, uma rejeição vinda da esposa, que naquela cultura era considerado, né, uma sociedade extremamente machista ali, a mulher não tem voz, não tem nada, né, e que levou ele ao assassinato, a cometer o crime. Então,
isso tudo veio acontecendo. O Ian Stevenson, ele teve a oportunidade somente depois, né? Quase 20 anos depois, 20 e tantos anos depois, quase 30 anos depois. E aí, por que ele ainda se lembrava? A gente fala aqui da memória cronológica, da memória emocional, da memória de conexão. Geralmente essas crianças, elas reencarnam 2 ou 3 anos depois e lembram. Por quê? Por causa da memória cronológica, a memória do dia a dia. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação a ontem. Me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação à semana passada, mês passado, mas essa memória tem curta duração. O que você estava fazendo 10 dias atrás? Você não lembra nem que dia da semana era, não é isso? Então, quando reencarna com pouco tempo do período intervida, chamado erraticidade, essas crianças lembram por causa da memória cronológica. Nós não lembramos porque o nosso período foi maior do que esses 7 ou 8 anos. Tá? Você não lembra de 10 dias atrás, mas você lembra o teu nome, do teu pai, da tua mãe, teu endereço, você lembra de tudo isso. Nesse caso, quase 30 anos depois, repara, um assassinato, um crime que cometeu aquela condenação, foi um processo que marcou emocionalmente. Então é um registro emocional que ele tem, por isso reencarna e ainda tem essa lembrança. Vamos continuar aqui. Então ele vai falando sobre vários fatos. Esse capítulo é enorme no livro, eu não vou ler ele todo, senão a gente vai levar meia hora aqui de estudo, tá? Mas ele vai fazendo determinadas declarações, tá? Sobre esse crime, como é que foi tudo acontecendo, as entrevistas com as pessoas, né? Como é que foi todo esse processo. E ele foi condenado ali para ser executado, foi enforcado, tá? Então, com 2 anos e meio ele narrava com muitos detalhes, ele já sabia tudo isso. O braço direito era pequeno em comparação ao resto do corpo, e quando ele comete o crime, é no braço direito dela também, né, gerando até que ponto aquela atitude que ele fez com ela, danificando aquela parte do corpo dela, gerou para ele também uma afinidade, levando a ele ter um retorno dessa maneira. Até que ponto ele pode ter pedido ao plano espiritual para reencarnar também dessa maneira. Depois eu vou relatar aqui num caso de reencarnação, provavelmente na próxima semana ou daqui a 2 semanas, do deficiente mental e do que aconteceu. É um caso que eu conto muito nas minhas palestras, eu vou colocar ele mais detalhadamente aqui. Tá certo? Em breve estará aqui no nosso canal. Acompanha a playlist de casos de reencarnação, que é todo sábado. Então ele continua falando aqui sobre o crime, sobre a punição. Um ponto interessante é o seguinte, tá? Que esse garoto foi crescendo, sabendo dessa história. E aí quando a gente fala sobre a personalidade congênita, que a gente não muda da noite para o dia, da água para o vinho. O garoto, ele dá um relato que é assim, ó. Primeiro ele diz, né, na hora da morte, quando ele estava na vida anterior, na hora da morte, da execução, ele fala para o irmão que voltaria. Eu vou reencarnar, eu vou retornar. Olha que interessante, né? E acabou reencarnando mesmo. Traços de personalidade. Era um garoto obediente. E ele, na vida passada, era também obediente. Tinha essas questões. Mas, por outro lado, o sentimento da vingança e da raiva ainda era muito grande. Então, o Vigeratne, ele falava, mataria de novo. Se eu estivesse vivendo isso, mataria de novo. Olha só como é que a reforma íntima dele ainda não tinha sido processada. Precisava de uma reencarnação para que ele então sofresse consequências, entendesse fatos, situações, processos, e a dor ali dele, ter o braçozinho dele com aquela dificuldade, com aquela limitação, né? Para que ele começasse a ter percepções ali diferentes, tá? Então, esse é um ponto interessante que acontece. Ele coloca aqui, na memória emocional, ó, aos 14 anos, ele se lembrava dos principais acontecimentos do último ano da vida de Ratranhami, que foi ele, né? E esse último ano já tinha acontecido há 30 anos, ou seja, ele reencarnou 29 anos depois, né? Olha como é que é. Ele falava de seu pai, do seu pai dessa vida, né? Como sendo seu irmão mais velho. Então, ainda com grande riqueza de detalhes.
tá certo? Muita gente não conhecia o crime, não sabia nem desse crime. Eu vou continuar aqui com algumas informações. Vamos lá. Ele havia... Peraí, tem uma aqui que está bem interessante, que eu vou colocar aqui. Uma de na casa dele ter afiado um punhal numa prancha, numa laranjeira. E aí foi mostrado exatamente o lugar onde ele fazia isso na vida anterior. Que ele afiava as facas que ele fazia lá para os trabalhos dele, né? Um outro ponto aqui interessante é que, vamos lá, tá aqui. Ele não se lembrava de nada do que havia acontecido depois, até se dar conta quando tinha 2 anos de idade de que seu pai era seu irmão. Então, o que acontece? A experiência dele intervidas, né? Ele não tinha tanto essa lembrança, e aí viveu lá um período nessa erraticidade, e aí depois que reencarna é que ele vai ter toda essa lembrança do que acontece, ok? Então, ocorrendo isso aí, ele provavelmente passou por uma zona de sofrimento, de quitações de débito, de dificuldade muito grande, tá ok? O assassinato ocorre com frequência no Ceilão. É quase uma circunstância comum. Um assassinato em vilarejo teria pouca importância em outro vilarejo, né? Então aquilo era muito comum. Olha o porquê que ele não se arrependia. Olha, ele achava que aquilo era a coisa mais comum do mundo e foi condenado, né? Mas era comum acontecer aquilo mesmo sendo algo errado. Deixa eu continuar aqui a história, porque o Ian Stevenson foi se encontrando com o Vigeratne com o decorrer dos anos, até mesmo depois que ele já era um adulto, o Ian Stevenson teve vários contatos com ele, tá certo? O que acontece? Ele vai contando aqui também, repara só, ele diz que depois já em 1961, em 1961 ele ainda não expressava nenhum remorso, matei e mataria de novo. Já em 1966, quando ele tem um encontro com o Ian Stevenson, ele já fala assim, olha, eu acho que eu não mataria não, não teria matado não. Ele fala assim, eu acreditei que essa atitude alterada não surgia de uma sensação de culpa a respeito da morte, mas uma avaliação de que levando tudo em consideração, as punições pelo assassinato não justificavam a satisfação da vingança ou de livrar-se de um inimigo. Então, olha só que interessante, né? Ele começa a avaliar, vale a pena? Será que valeu a pena? Porque a gente acha que é tudo nessa vida só, né? Olha a continuidade das existências. Fique bem claro aqui, eu não quero dizer que toda pessoa reencarnada com deficiência tenha sido um assassino. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou contando. Eu estou falando de um caso onde tem essa percepção. Dentro dessa percepção, pode ser uma escolha reencarnatória dele ou dos seus mentores, dele voltar com aquela deficiência para ele refletir sobre isso. Pode ser também na hora da forca, na deformação do seu corpo espiritual, ter causado um dano que levou ele a ter esse problema também no braço. São várias possibilidades. Não temos aqui como afirmar nenhuma delas, mas temos como considerar várias delas. Tá certo? Ele continua falando então, já em 1969, ele falando, né, o Vigeratne. Eu pensei com cuidado a respeito do que a pessoa deveria fazer se a sua esposa se comportasse de modo inadequado. Então ele já considera que a culpa é dela, que não é dele, mas tudo bem. Ele já está pensando, né? Ele fala assim, acredito que como primeiro passo, ela deveria ser alertada de seu erro e aconselhada. Esses erros são comuns aqui na sociedade. No entanto, se não obedecer ao conselho do marido, ela deve se divorciar. Ou melhor, ele deve se divorciar dela. Caso contrário, a raiva repentina que pode surgir em uma pessoa pode levar à destruição de muitas vidas. Assim, de acordo com os ensinamentos de Buda, as ações foram guiadas pela paciência, sabedoria e que a vida pode ser feliz. Olha então como esse rapaz, ele trabalhou a reforma íntima dele. Olha o aprendizado, a evolução, e através daquela dor que incomodou ele como encarnado, mas ajudou na sua iluminação como espírito.
Ainda tem mais, ainda tem mais. Você sabia que depois o Vigeratne, toda vez eu tenho que olhar o nome, o Vigeratne, ele teve problemas psiquiátricos, foi internado em hospitais psiquiátricos. Então, aí a gente vai entender um pouquinho daquilo que a gente trabalha em terapia, terapia da reencarnação inclusive, tá? Eu estou botando o link ali, se você quiser uma primeira sessão gratuita, se inscreve lá, que eu vou fazer contato contigo e a gente vai trabalhando algumas dessas questões. Não é necessariamente regressão à vida passada, tá? Mas só análise de fatos e situações. Ele, psiquiátrico, foi para o hospital psiquiátrico, com vários problemas tomando aqueles remédios. Eu lembro que a psiquiatria e a psicologia não consideram reencarnação e nem mediunidade. O quanto esse rapaz deve ter sofrido de perturbações devido a uma mediunidade. E ele vai para o hospital psiquiátrico porque ele conheceu uma menina na escola, tá? Deixa eu ver se tem o nome dela aqui, eu não estou encontrando o nome dela, não tem problema não. E essa menina, ele conversava e ele tinha a sensação de que era a esposa da vida anterior. Não tinha nada confirmado. E que havia, embora essa moça fosse muito educada, mas não dava muito papo para ele. Ele se sentia rejeitado. Tratamento no hospital, aqueles remédios, chega uma outra hora que ele é liberado e depois ele conhece uma outra pessoa, uma outra menina, uma outra totalmente diferente que rejeita ele e ele volta a ser internado. Lembra dos traumas que muitas vezes tem nas vidas passadas? O sentimento de rejeição que levou ele a cometer o crime na vida anterior? Quando ele se via rejeitado por alguém na vida atual, ativava a memória de conexão que deixava ele totalmente perturbado e transtornado. Já falamos aqui, né? Procure aqui no nosso canal, toda segunda-feira tem uma playlist chamada Terapia da Reencarnação. Eu falo muito sobre isso, sobre as lembranças da vida passada na memória de conexão. O que é memória de conexão? A gente está aqui conversando, toca uma música, um jingle de um desenho animado da tua infância e você começa a se lembrar do teu passado, daquela infância, daquela época, né? Do nada, ouviu aquela música, te conectou ao passado. Então pode ser uma música, um cheiro, um perfume ou até uma atitude como essa da rejeição. Então ele sabia o ano que ele estava vivendo, mas os sentimentos, as sensações, as emoções recarregavam, né, aquelas emoções do passado para ele. Então, gente, basicamente é essa a história, tá? Sobre esse rapaz, o caso Vigeratne. Aqui deve ter mais de 10 páginas aqui nesse livro, 20 casos de reencarnação do Ian Stevenson, onde ele trabalha tudo isso cientificamente. E aí, você acha que a lei do karma existe e que a gente quita os nossos débitos? E muitas vezes eu posso quitar os débitos voltando com um problema, uma dificuldade, uma deformação no corpo até mesmo, às vezes até uma deformação mental. Eu vou depois trabalhar um caso aqui no nosso caso de reencarnação, como eu prometi lá, né, do deficiente mental, que foi médico. Esse caso é sensacional. Aí já vem pela mediunidade da Vera Lúcia Marizek, através do espírito Antônio Carlos. Por isso é que eu falo, a gente vai colocando toda semana vídeo novo, se inscreve no canal e clica no sininho. Já pensou, você vai perder essa história? Olha, clica para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. Por hoje é isso, essa história eu acho ela sensacional, né? Mostrando lei de causa e efeito, lei de karma, lei de aprendizado, de evolução espiritual, de reavaliação, de atitude, né? Que me parece que foi o que aconteceu com o Vigeratne, tá certo? Por hoje é isso, acompanha, comente e amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus, tchau, tchau!